dessa afirmação do ministro Edson Fachin ontem, na solenidade de sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, vale destacar que ele fez um discurso longo, cheio de compromissos. Ele disse num determinado momento que não estava assumindo a chefia de um poder, estava assumindo um dever de cumprir a Constituição. O Judiciário é um dos 3 poderes do país. E, na verdade, o Judiciário, sobretudo o Supremo, tem a obrigação de cumprir, fazer cumprir a Constituição da República. Uma das promessas que ele fez foi a de criar uma rede nacional de comunicação do Judiciário. Por que é importante? O Judiciário não se comunica. Não é que se comunica mal, ele não se comunica. O juiz, o de hoje ainda fala alguma coisa. O de ontem não falava nada. O juiz de ontem dizia que só falava nos autos. Hoje já se consegue fazer entrevistas com juízes, com desembargadores, com ministros. Essa decisão do ministro Edson Fachin de criar uma rede de comunicação no Judiciário é, portanto, muito significativa. O Judiciário tem muito o que informar ao país. E não apenas informar, detalhar as suas decisões. Detalhar as suas decisões. Decisões judiciais, algumas delas só se tem conhecimento depois de alguns dias de prolatadas. Ele tem um rito normal dele e deve seguir o rito normal. Por exemplo, até hoje nós não temos ainda publicado o acórdão da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros a 27 anos de prisão por tentativa de golpe militar. E essa decisão já faz quase um mês. Isso é o rito do Judiciário. Tudo bem que a decisão foi pública. A sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão de mandar prender o ex-presidente da República com 20 anos, ou prisão de 20 anos, foi pública. Todo mundo tomou conhecimento dela ao assistir o julgamento pela televisão e depois pelo farto noticiário que tivemos com relação ao fato, principalmente por conta de um dos autores, um ex-presidente da República. Mas, para que essa decisão seja cumprida, é preciso que se publique o acórdão dessa decisão, um resumo do que decidiram lá os ministros, a fim de que as partes, ainda, se a lei assim permitir, possam fazer algum recurso contra aquela decisão. Só após, havendo chance de recurso, só após o julgamento do recurso é que a pena realmente começará a ser cumprida. Mas tudo bem, isso aí é o protocolo do Judiciário, não há por que se reclamar que seja alterado, mas que todas as decisões do Judiciário sejam públicas é um imperativo que a sociedade de hoje reclama e espera. Mas, em resumo, a solenidade de posse dos novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal, ontem no fim da tarde em Brasília, embora simples, foi realmente bonita. Todas as autoridades constituídas do país estavam naquele evento. Tomou posse o ministro Edson Fachin
como presidente e o ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente. Decisão do ministro Luiz Fux, da última segunda-feira, só conhecida ontem, no final da tarde. Veja bem, uma decisão importante do ministro Luiz Fux, de segunda-feira, só foi conhecida pelo grande público ontem, no final do dia. E o que era a decisão? O ministro Luiz Fux, daí a necessidade de termos realmente uma rede de comunicação para informar esses fatos logo que acontecerem. O ministro Luiz Fux atendeu a um pedido do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, sustando a aplicação da lei aprovada pelo Congresso Nacional, mas vetada pelo presidente Lula, de aumentar o número de deputados federais do Brasil, já agora nas eleições do próximo ano, de 513 deputados para 531 deputados federais. A alegação do presidente do Senado é de que, embora o Congresso tenha aprovado a lei no tempo necessário, o presidente Lula vetou. Como o presidente Lula vetou, os deputados e senadores, o Congresso Nacional, vai ter que decidir sobre esse veto. E a decisão desse veto, para que a lei fosse aplicada no próximo ano, para que no próximo ano os brasileiros elegessem, em vez de 513, 531 deputados, para que esta lei entrasse em vigor no próximo ano, era preciso que o Congresso Nacional decidisse sobre o veto do presidente Lula até agora, no início de outubro, no mais tardar até o dia 3 de outubro. Hoje nós estamos no último mês de setembro. Só teríamos mais 3 dias, 1, 2 e 3 de outubro. Entendeu o presidente do Senado que era impossível colocar em pauta esse veto neste espaço de tempo muito curto. E, se esse veto do presidente viesse a ser derrubado, só depois do dia 3 de outubro, de qualquer maneira, a lei não poderia ser aplicada no próximo ano, porque a Constituição Federal diz que toda e qualquer alteração na legislação eleitoral partidária para vigir no ano da eleição terá que ser aprovada pelo Congresso um ano antes do dia da votação. A votação para a eleição de presidente da República, governadores dos estados, 2/3 do Senado Federal, renovação total da Câmara dos Deputados e assembleias legislativas. Essas eleições ocorrerão no primeiro domingo de outubro de 2026. Então, um ano antes do dia da votação do próximo ano, será então na próxima semana, 4 de outubro. Bom, com o adiamento da vigência dessa lei, o Ceará
deixa de eleger um deputado federal a mais e um deputado estadual a mais. Porque pelo aumento de 513 para 531 deputados federais, o estado do Ceará ganharia uma cadeira de deputado federal, saindo de uma bancada de 22 deputados para 23. E também uma cadeira de deputado estadual, saindo a representação cearense na Assembleia Legislativa, de 46 deputados para 47. Assim, esse sonho só deverá se realizar em 2030. O jornal O Estado de São Paulo está discutindo a educação nacional. E ontem, o destaque para esse debate daquele jornal, aquele grande jornal de São Paulo, foi a criação, foi a necessidade de ter o país uma eficiente e ampla rede de escolas profissionalizantes. Aliás, há algum dia já falamos da necessidade de termos escolas profissionalizantes no estado do Ceará. É muito importante o trabalho do governo do estado, do município, para instituir a escola de tempo integral. Ótimo, ótimo. Quanto mais tempo nós pudermos oferecer para a nossa juventude num ambiente escolar sadio, não aquele ambiente escolar que mostrou a escola Luiz Felipe, lá em Sobral, onde 2 jovens foram assassinados por questão de brigas de gangues, venda de droga. Quanto mais tempo o jovem passar na sala de aula, melhor. Mas acontece que o jovem brasileiro está precisando urgentemente de entrar no mercado de trabalho. E a escola de hoje, não profissionalizante, não garante um emprego para o jovem que conclua o seu primeiro ciclo de estudos antes de chegar à universidade. Infelizmente, o número de vagas nas universidades públicas é relativamente pequeno para o tamanho dos jovens que concluem o curso secundário. O funil é muito estreito do vestibular. Então, o jovem precisa, em disputando uma vaga na universidade, concorrer, buscar um emprego para se manter. A escola de tempo integral não forma o jovem para a vida do trabalho. Quem forma esse jovem para o trabalho é a escola profissionalizante. Repito que é muito importante a escola de tempo integral. Mas quando esse jovem concluir a etapa desse ciclo primeiro dos seus estudos, ele vai para onde? Se não conseguir entrar para a universidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar à disposição desse emprego que oferece aí o crime organizado? Se a escola de tempo integral fosse também, ou principalmente, uma escola profissionalizante, com certeza
o jovem, uma boa parte da juventude brasileira, teria muito interesse em continuar estudando, para, ao término dessa primeira etapa, já sair com facilidade de encontrar um emprego e, assim, começar a viver independentemente. Lembramos que o padre Francisco Sadoc de Araújo, responsável pela criação da UVA. A UVA, quando foi criada, era uma fundação da Prefeitura de Sobral. Portanto, o nome dela era Fundação Universidade Vale do Acaraú. Depois ela deixou de ser uma fundação municipal e o Estado, então, criou fundação para as suas universidades. E ela passou a ser uma universidade do Estado, assim como foi criada a Universidade Estadual do Cariri e a Universidade Estadual do Ceará, que já existia. Hoje todas fazem parte de fundação. Pois bem, quando o padre Sadoc idealizou a UVA, ele pensou na formação rápida da juventude que precisava trabalhar e das necessidades da população. E o que ele fez? Criou uma faculdade de enfermagem e obstetrícia. Uma faculdade de enfermagem e obstetrícia. E aí, pouco tempo depois, 3 anos depois, já tinham vários profissionais formados pela UVA, fazendo os partos, que eram feitas pelas parteiras, porque tínhamos muito poucos obstetras no estado. Todo esse pessoal teve campo de trabalho e as parturientes tinham mais tranquilidade com o atendimento desses profissionais. Idem em relação à enfermagem. A própria Santa Casa absorveu uma boa quantidade dos formandos no curso de enfermagem da UVA e os outros postos de saúde e hospitais municipais de toda aquela região do estado. Valeu. Não foi necessário que o jovem formando passasse 5, 6 anos na faculdade para receber a graduação. Ele foi graduado e imediatamente passou a prestar serviço. E não foi só o curso de enfermagem e obstetrícia, criado com a fundação da UVA. Também foi criada a Faculdade de Engenharia Operacional, ou Engenharia de Operações. Todas as prefeituras da zona norte do estado passaram a contar com engenheiro para cuidar das suas estradas, das suas ruas e de todos os serviços que aquela engenharia prestava. Vale a pena o Estado pensar em criar mais cursos profissionalizantes. Porque nós precisamos formar pessoas para os equipamentos que o próprio governo anuncia. Como é que nós vamos pensar em montadoras de veículos se não temos mão de obras? As montadoras vão se instalar aqui e buscar
os trabalhadores lá em São Paulo, lá em Betim, Minas Gerais, ou em Camaçari, na Bahia? Precisamos formar esse pessoal aqui. E para outros empreendimentos que o Ceará anuncia para o seu futuro. A escola profissionalizante deve ser uma meta do governo do Estado.